Nós via a dor do cliente, né? Comecei plantando 50 hectares, né? Pra você ter noção. Tinha uma areazinha lá, comecei plantando 50 hectares. Hoje, de plantio, nós plantamos 2.500 hectares próprios. Quanto mais você cresce, mais dinheiro você precisa para você chegar na transição da colheita, né? Colheita dos resultados que você fez. E a hora que você começa a colher, o empreendedor tem que virar empresário. As coisas não caem do céu, né? Então a gente... E não pode ter medo. O empreendedor, a única coisa que não pode ter... É medo. Qual é o seu primeiro passo para você crescer na vida? É escolher a pessoa certa para estar junto. Eu acredito nisso também, porque a pessoa errada, ela te trava, né? Sim. A pessoa errada, ela te desestimula, ela faz você não acreditar em si mesmo, ela não te ajuda, enfim. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Sávio e te convido a assistir esse episódio que tá super legal, né, Denis? Hoje a gente chamou um casal empreendedor assim como a gente, né? Assim, vai ser muito gostoso esse bate-papo. Tenho certeza que sempre conversar com eles é bom demais. É isso aí. Hoje os nossos convidados lideram um ecossistema de alto impacto no agro chamado Grupo Plenitude. Muito bem-vindo, Kelly e Marco. Sejam muito bem-vindos, né, ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Obrigada pelo convite. E o Grupo Plenitude, né, já para quem tá em casa, já explica um pouco pra gente, né? Vocês têm a parte do agro, tem o braço da saúde, enfim. Explica um pouco pra gente o que é o Grupo Plenitude. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, Denis? Obrigado aí pelo convite. Vamos ter essa conversa aí com vocês. Pois é, o Grupo Plenitude lidera em duas áreas, né? A área de saúde, onde a Kelly cuida mais firme lá, e a parte do agronegócio, que mais sou eu. Mas nós dois tocamos a parte do gerenciamento do grupo inteiro, né? O agronegócio, nós estamos em transporte, em produção de soja, milho e pecuária, e o armazenamento de grãos, né? E a parte da clínica de saúde, vou deixar ela falar, que ela vai falar com mais prioridade que eu. O Grupo Plenitude até iniciou, né? O nome Plenitude, ele surgiu a partir do momento que a gente inaugurou a Clínica Plenitude. Ah, caramba! Isso. Então, legal. Então não surgiu no agro, surgiu na saúde. Surgiu na saúde, isso. O Marco já fazia alguns negócios, trabalhava um pouco nessa área, né? E aí foi quando a gente abriu a clínica. Eu sou enfermeira obstetra, né? Trabalho há mais de 10 anos nessa área. E aí é o momento que eu fui em busca do nome para a clínica, né? Então, o que eu queria mesmo era poder ofertar todo e qualquer serviço que a pessoa pudesse realmente se sentir completa, né? Tanto que é Clínica Plenitude, a vida em equilíbrio, né? Então, em vários momentos a gente está em busca desse equilíbrio, né? E então, em 2018, a gente inaugurou a Clínica Plenitude. E aí tinha uma salinha lá do Marco, que aí ele começou ali todos os negócios dele, no escritório dele particular ali. E aí foi surgindo os outros negócios, foi surgindo a oportunidade das outras empresas. E aí, conforme ia surgindo, a gente falava, e qual é o nome que vai dar? E o Marco? Transportadora Plenitude. Que legal. O que Plenitude. O que aconteceu? Comecei a fazer algumas imersões aqui em São Paulo, empresarial. Eu vim aqui e via que todo mundo, na época não tinha ainda as empresas bem definidas. Aí eu colocava só o meu nome e via as pessoas tudo com empresa, né? E antes mesmo de criar o Grupo Plenitude, eu falei para ela, tem que colocar algum nome na plaquinha lá, porque você chega e só coloca o nome. E na época eu fazia só mais negócio, né? Compra e venda, mas mais na informalidade, não ainda como empresa. Falei, preciso colocar alguma coisa, eu não sei nome, e essa última eu fui lá e coloquei Grupo Plenitude. Foi nesse sentido, comecei a colocar Grupo Plenitude, aí hoje é tudo a marca registrada, tudo. Que legal. Se transformou Grupo Plenitude, onde que nós fizemos essas parte do agro e parte da saúde. E o que é legal, assim, quando eu vejo também, assim, a Kelly fala assim, eu queria entregar tudo, né, do melhor na clínica. E de certa forma, né, o Marco na parte do agro também entrega o todo também, o transporte, o armazenamento, as fazendas, tanto assim. Então, ele de certa forma, ele também tenta ser pleno, né, entregar um serviço completo, um pacote completo também no agro, né? Então, acho que acabou virando um lema quase ali do serviço de vocês, seja na saúde ou
na agropecuária, né? É que esse ecossistema, quando a gente vai pensar nele, realmente é que uma empresa foi puxando a outra. Uma tinha essa necessidade do suporte da outra. Então, foi se ocorrendo a oportunidade das aberturas, né? E aí, esse ecossistema, né? Uma alimenta a outra. E aí é onde foi surgindo realmente o Grupo Plenitude. Sim, e vocês não pararam por aí, né? Porque vocês, além dessas empresas todas que vocês falaram, vocês, inclusive, têm novas iniciativas, né? Tem o sistema, né? Depois eu vou falar para você falar um pouquinho do sistema. Tem o Meu Banco, Meu Sócio, que está surgindo agora, né? Como é que foi para vocês essa montagem de todos esses negócios, assim? Você falou, né? Foi surgindo a oportunidade, vocês foram... abrindo, como é que vocês vão identificando essas oportunidades? Eu queria voltar um pouquinho atrás. Vai. Quero conversar um pouco com o Marco, porque assim, que falar do agora, assim, parece assim que tá, né, começa a estar tudo grande, tá tudo bonito, né? Falar do boi criado, mas até, você olha assim, você tem que olhar o bichinho quando nasceu, todo o cuidado que teve, parte de vacina e tudo mais. Então, como é que foi no comecinho? Como é que foram as apostas? Já nasceram ali com já recebeu ela com um dote milionário, já com 2, 3 fazendas, como é que foi isso? Como é que foi o começo? Como é que foi o começo? Conta pra gente o começo do Grupo Plenitude. Com bastante coragem. Coragem mesmo. Pode falar que começamos praticamente do zero, né? Eu e ela casamos em 2013 e começamos, eu alguns pequenos negócios e ela trabalhava na prefeitura como... Na unidade básica de saúde e eu fazendo alguma compra e venda, olhando as oportunidades, né? Compra e venda de que se fazia? Eu fazia compra e venda de grãos, compra e venda de carro, de casa, o que você podia. Era um corretor mesmo. Você via uma necessidade que alguém precisava, você olhava e ia atrás, porque as coisas não caem do céu, né? Sim. Então a gente. E não pode ter medo. O empreendedor, a única coisa que não pode ter é medo. Porque é muita coragem e muita dedicação, né? Tem 3 fundamentos. Nem medo e nem preguiça, né, Marcos? Isso. Exato. Você tem que. Depois fala que são sorte, né? Mas fala assim: tudo primeiro é Deus, né? Nós somos uma família. Pode falar que é religiosa, não somos piados, nem nada. Somos uma família que. Tanto que somos até de religiões diferentes, né? Olha que engraçado, né? A Kelly, ela é católica e eu sou kardecista. E isso nunca impediu. Toda segunda-feira à noite nós sentamos e fazemos uma oração, porque tudo o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo, exato. E com tudo isso nós começamos a ir atrás de negócios. Nós via a dor do cliente, né? O segredo, na verdade, não é nem do cliente, é a dor nossa. O que faltava pra gente e nós ia correndo atrás para ir resolvendo. A parte do grupo ali que eu comecei plantando 50 hectares, né? Você tem noção. Tinha uma areazinha lá, comecei plantando 50 hectares e foi evoluindo para o que é hoje. Sempre expandindo, né, nas oportunidades. Depois nós vamos falar um pouco do Meu Banco, Meu Sócio, sempre muito captando dinheiro, porque nunca tivemos dinheiro próprio. Então, assim, só para ter noção, para as pessoas que estão em casa, né, ter noção, começou com 50 hectares. Isso. Quantos hectares tem hoje? Hoje, de plantio, nós plantamos 2.500 hectares próprios, mas nós financiamos alguns produtores também. Caramba. Tá? Então, hoje nós produzimos 2.500 hectares de lavoura, mexemos com pecuária também e começamos, pode falar que do zero mesmo. E com isso existe muito investimento, só que você imagina fazer tudo isso sem dinheiro. Marcão, 50 hectares, esse começo seu era o quê? Quando vocês casaram, em 2013? Um pouquinho mais para frente já? Tá aqui 2019, 2020. 2019, 2020. 50 hectares. Isso. Né? A gente está aqui em 2019, 2020, 7 anos depois, 50 vezes maior a área. De 50 foi para 2.500 hectares. Isso pensando só, e não foi só esse crescimento em área que nós está falando. Teve todo o crescimento em outras frentes, né? Mas só pensando em área de plantio, saiu de 50 para 2.500 hectares. 50 vezes maior o tamanho da plantação sua, o tamanho do que você está fazendo, o que você está produzindo, só no plantio. Só que não é só o plantio, é muito mais do que isso, certo? Que você estava comentando. Isso. Aí, plantando, né? Começamos a plantar e percebemos que nós precisava trazer o produto, trazer os insumos e depois levar o soja ou o milho até o armazém. Foi onde começamos com um caminhão, né? Aí hoje a frota está com 16 caminhões.
Daí, por causa disso aí, nós fomos aumentando a frota, e onde percebemos algumas oportunidades para poder ajudar o produtor, porque o produtor normalmente fica sem caixa, ele não teria dinheiro para puxar, por exemplo, o calcário. Aí nós financia o calcário para ele e o frete para ele pagar em grão. Só que aí chegava o ponto assim, onde que ele ia colocar esse grão? Aí nós ia lá no banco, fazer uma captação e construímos um armazém. O armazém, essa é a terceira safra, né? Esse é o terceiro ano. Também começamos como um armazém de 150 mil sacos de capacidade estática. Hoje nós estamos com um armazém de capacidade estática de 500 mil sacos, mas faz o volume por safra, tanto por soja e depois por grão, de 1 milhão de sacas. Então foi um crescimento muito rápido em 3 anos. E onde, vindo fazer várias imersões, começa a perceber que o crescimento dói, né? Fluxo de caixa muito alto, porque aperta, quanto mais você cresce, mais dinheiro se precisa para você chegar na transição da colheita, nós falamos. Na colheita não é a colheita de grão, colheita dos resultados que você fez. E a hora que você começa a colher, o empreendedor tem que virar empresário. É onde que é a maior dor. Uma coisa é empreender, é criar. Agora nós estamos naquela outra fase, é como administrar tudo isso. Sim. Aí foi aonde que a Kelly estava na clínica e chega um ponto que você não consegue mais sozinho, né? Aí, para quem você vai procurar aqui? Você procura funcionário, procura isso, procura aquilo, você não acha a pessoa ideal. E vários consultores que nós trouxemos até de fora, aqui de São Paulo também, falou assim, não, você tem dentro de casa para cuidar da parte do agro, né? Já cuidava da clínica. Traz ela para dentro para ajudar a você organizar tudo. Foi aonde nós trouxemos ela para dentro do grupo inteiro e começamos a crescer mais organizado, porque fala assim, o homem, por exemplo assim, não é o mais organizado da casa, né? É mais centrado. Aí você traz por isso que assim, o sucesso do homem, hoje eu falo, tem que ter uma parceira, né? Tem um bilionário, esqueci o nome, que fala bem assim, qual é o seu primeiro passo para você crescer na vida? Qual é o seu melhor primeiro negócio? É escolher a pessoa certa para estar junto. Eu acredito nisso também, porque a pessoa errada, ela te trava, né? Sim. A pessoa errada, ela te desestimula, ela faz você não acreditar em si mesmo, ela não te ajuda, enfim. Então, assim, vocês casaram em 2013, do zero, você fazia compra e venda de, enfim, carro, imóvel, grãos e tal, e a Kelly trabalhava como enfermeira. Depois vocês abriram a clínica em 2018, e aí a partir daí, depois já começou com 50 hectares, hoje já foi para 2.500, é isso? Isso. 2.500, e depois já veio a transportadora, e depois já veio o armazém. Isso. Na verdade, assim, são soluções para suas próprias dores, que você falou, né? É isso que eu ia falar. Então, já respondendo a minha pergunta que eu tinha feito antes, né? Eles já responderam, né? Como é que você vê essas oportunidades? Você vai sentindo as dores e você mesmo vai resolvendo. Ao invés de você ir buscar, você vai criando uma maneira de resolver sua dor, né? Porque no negócio é muito difícil você construir necessidade. Sim. Então, o que é muito mais fácil? Você resolver a necessidade já existe, né? Tem aquela brincadeira assim, você não precisa inventar a roda, né? Só faz ela rodar melhor. E assim, se é uma dor sua, era dor de outras pessoas também, né? Isso mesmo. Quando você comprou um caminhão, porque você precisava, outras pessoas também precisavam de um caminhão, você podia oferecer, né? Isso mesmo. E uma coisa que o Marco faz muito bem, isso até é algo que eu aprendi com ele, além da coragem, né, ele também trabalha muito com planejamento. Então, assim, quando ele entra num negócio, é o plano A. Sim. Mas se tal coisa não der certo, ele já tem um plano B. Mas se não der certo ainda, ele tem o C e o D, muitas vezes. Muitas vezes não tem, mas muitas vezes, né? Então, ele traça um trajeto, um caminho que não é 100% seguro, mas que tem saídas. Sim. Né? Então, assim, além da coragem de investir, de não, vamos... Porque até um certo tempo, né, ele descobriu, através de um consultor nosso, né, que ele trabalhava no SDD, né? Se der, deu. Né? Se der, deu. Vamos, se der, deu, né? Mas, na verdade, lá no fundo, ele sempre tem um plano B, um plano C. Então, isso me chama muita atenção. Mitiga também, né? Isso. A forma com que ele, ao mesmo tempo que ele é visionário, tem a coragem de investir, mas ele também tem esse cuidado,
né? Que matar, mas e se isso não der certo, a gente vai para que lado, né? Sim. Então, eu tenho essa saída, eu tenho esse plano aqui, né? Então, esse olhar visionário do Marco é muito bom. Eu queria até assim pensar o seguinte, né? Fazer refletir aqui, porque o que acontece? Não era só o Marco que tinha dificuldade com o transporte até do grão. Não era só o Marco que tinha dificuldade com a dificuldade ali de armazenar o grão, né? Eram vários produtores que tinham isso. O que diferenciou o Marco para fazer essa questão de conseguir fazer o transporte e conseguir fazer o armazém, enquanto os outros choravam em cima do problema e não buscavam solução? Por que você conseguiu chegar e construir essa solução, que você acredita nisso? Né? A Kelly falou um pouco também de por que você conseguiu dar seguimento, porque muitos tentam e os outros não desistem no meio do caminho. Como é que é isso? Como é que o Marcos é um criador de soluções? Porque todo mundo tem um problema. E se todo mundo tem um problema, por que outro não solucionou antes? Por que o Marco conseguiu crescer tão rapidamente nesse sentido no agro? Porque eu, como fala, aprendi com o tempo a como mexer com o sistema bancário. Né? Que é muito importante você fazer a captação do dinheiro, mas o tanto quanto importante você fazer a captação do dinheiro é você pagar o dinheiro no dia certo. Então, assim, sem o dinheiro você não constrói ou você constrói muito devagar. O que eu aprendi, até uma coisa que nós estamos, também faz parte lá que nós estamos vendo para passar para as outras pessoas, nós colocamos até o nome Meu Banco, Meu Sócio, né? Que é como trabalhar corretamente com o banco. Como que você alavancar corretamente o dinheiro, porque tem muitas pessoas que talvez poderia estar alavancando para colocar o dinheiro dentro da sua própria empresa e não sabe que pode pegar uma própria casa, próprio carro, próprio terreno, levantar dinheiro em cima dele para continuar a alavancar seu outro negócio. Então, é trabalhar corretamente com o banco, não achar que o banco é um concorrente ou o banco é um sucador, não, um sócio que coloca o dinheiro, né? Como qualquer um, coloca o dinheiro e pede a rentabilidade dele. Então, se você aprender a trabalhar bem com isso, não é fácil. Como que é? Tem que saber dormir no barulho, né? Porque é boleto todo dia, nós brincamos, é boleto, cédula, e ter uma organização muito, muito firme para não atrasar nada. Foi aonde que eu vi a necessidade do sistema, né? Aí o que eu usava lá atrás era esse sistema era em planilhas, né? Que foi um consultor financeiro, o Saulo Gouveia, que criou essa bússola, né? E eu percebi que precisava de um sistema, lançava um sistema fluxo e caixa, eu tinha que tirar aquele sistema e lançar manual nessa bússola, que ele tinha criado em planilha de Excel. Aí eu sempre quis mexer com tecnologia, porque a sua empresa vai crescendo, você precisa usar tecnologia. Sim. Aí eu trouxe o Robert, que é meu sócio na empresa Volucing, da tecnologia que nós estamos lançando o sistema, para conseguir fazer essa inteligência que me ajudou muito a ter o controle real do meu patrimônio líquido e das minhas dívidas, para trazer para o mercado, para o pequeno e para o médio empreendedor. Que legal. Porque o que acontece é uma coisa muito fácil, um sistema que você só precisa lançar a entrada e saída, que é o que você tem que fazer, isso não tem um concorrer ainda, tem que lançar a entrada e a saída, e ele te dá de uma forma muito simples as informações do fluxo de caixa. O que acontece normalmente que o empresário viu, até o final do mês vou faturar 50 mil. Então ele veio lá no final do mês, eu tenho 30 de gasto, tá 20 mil de lucro, vamos falar. Mas talvez desse dia 0 até o dia 30, lá no dia 14 você está sem dinheiro para pagar um boleto. Sim. Aí se ele não pagar aquele boleto, vai sujar o nome dele e não consegue mais captar dinheiro em banco. Talvez uma falha de fluxo de caixa simples deixa o cara, o empresário, de crescer. Então é uma coisa muito importante você ter o controle financeiro para você conseguir crescer. Quanto mais você pega dinheiro, mais você cresce, mais a máquina fica cara, mais controle você tem que ter. E você estava falando do banco, né? Acho que a cultura brasileira, ela tem uma aversão a banco, né? Não sei, por conta de questão cultural, alguma coisa, né? As pessoas, o que elas pensam, né? Não vou pegar dinheiro no banco porque eu vou me endividar. E quando pega, ela pega para gastar, né? E aí, na verdade, o que você prega é o seguinte: use o dinheiro do banco para multiplicar dentro da atividade que você faz, não é isso? E pague em dia, né? Isso que você aplica é uma coisa que a gente vê muito na cultura americana, né?
O americano, ele vive muito com base em crédito, ele utiliza o crédito de uma maneira inteligente, né? Então, ele pega o crédito, monta a clínica dele, com a clínica dele ele multiplica aquele dinheiro e ele paga o banco corretamente, né? E ele cria o seu patrimônio, né? Compra o imóvel, no caso do nosso mercado, né? Ele compra o imóvel, se alavanca comprando o imóvel, depois o imóvel valoriza, ele vende o imóvel, enfim, né? E a gente não vê muito isso aqui no Brasil, né, Marco? A pessoa vê o banco como inimigo, né? Ele vê o banco como você falou, como inimigo, que te cobra o juro. Outra coisa que a pessoa tem que aprender a mexer com o banco. Porque talvez enquanto o que acontece, vamos falar dos empresários menores, né? Vamos colocar para empresário. Ele usa o cheque especial dele, pagando, hoje chega de 8% a 12% ao mês. Ontem ele conseguiria pegar dinheiro facilmente no banco, conversando corretamente com o gerente, mostrando a oportunidade, abaixar essa taxa para 2%, 2,5%, 1,8%. Se ele der o próprio imóvel dele, pode conseguir vir para 1,5% ao mês, em vez de pagar 8% a 10% do cheque especial. Porque é mais fácil, né? O cheque especial está ali, vai lá e pega. E se você pensar o negócio, se você pegar, só uma hipótese, se você pegar 10 mil reais e pagar 10% de juro, isso já está R$1.000. Agora, se você pegar 50 mil, 80 mil reais a 1,5%, vai estar o mesmo juro que ele vai pagar com 10 mil reais. E quanto que ele consegue fazer? Ele aumentou em 5, 6 vezes a sua capacidade de poder de compra, né? Sim. Então, se ele saber usar bem o banco, não simplesmente ir lá só usar as ferramentas, usar o cartão erradamente, tem gente que usa o cartão. Se saber usar o cartão, um empresário, o cartão muito bem feito, você até viaja sem precisar pagar. Então, você consegue fazer o sistema bancário trabalhar ao seu favor também, não só você a favor do sistema bancário. Sim. E Marco, como é que você aprendeu isso? Você já tinha algum conhecimento financeiro? Foi no dia a dia? Como é que foi? No dia a dia. Foi aí... E aí também tem uma coisa inata dele. Não... Isso é inegável. Isso já nasceu com ele já, mas depois ele foi aperfeiçoando. Né? É uma coisa que foi aprendendo com o tempo. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? E uma coisa, salva casamento também, tá? Pegar bastante dinheiro em banco, salva casamento, porque no começo você não tem hold, você não tem nada, você vai financiando você e sua esposa, vai assinando tudo, né? Aí o dia quiser separar, fala assim, ó, se lembra das cédulas? Como que faz? Tava brincando aqui. Vou me separar de você, mas lembra das dívidas. As dicas se tiver um pouco em crise, alguma coisa, começa a fazer financiamento, fala assim, ó, quando for repartir, se não reparte patrimônio, se reparte de cédula, né? Você joga uma cédula pra cá, uma cédula pra lá. Quem pegar maior, paga. Então, assim... Quando você vê que tem, assim, uma certa quantidade, você fala assim, vamos deixar esse negócio... Vai dar trabalho demais. É só uma brincadeira, tá? Isso aí Não, já que um conselho matrimonial aqui, né? Pra quem tá em crise, faz uma dívida. De forma simples, assim, pensando assim, o que você tá falando, né? O feeling seu, basicamente, se eu tenho um negócio que vai dar uma margem boa, compensa eu pegar um dinheiro no banco. Né? Então, porque eu vou conseguir gerar mais dinheiro do que eu estou pegando no banco. Né? Então, assim, não adianta você pegar o dinheiro e querer encostar os burros ali e sentar, né? Você pega o dinheiro para trabalhar, para o dinheiro gerar mais dinheiro. Se você tem margem, você trabalha, devolve o dinheiro para o banco, paga seu sócio, né? E aí você fica com a sua parte, né? Se você não trabalhar, você não paga nem seu sócio, nem tem parte para você ficar. Precisa ter margem, né? Como é que era, assim, esse sentimento, assim? Porque de alguma forma você media isso, tinha pelo menos um feeling ali. Como é que você media? A gente estava falando, por exemplo, das margens ali de nossos de parentes, nosso negócio, de outros negócios. Como é que você media, assim, poxa, esse aqui dá para entrar, esse aqui é um negócio bom, como é que você escolhia os negócios para entrar para que você conseguisse sustentar essa máquina? Porque é uma máquina, uma engrenagem que vai indo, porque ela tem que continuar sendo alimentada. Como é que você escolhia e como é que você escolhe os negócios que você entra hoje? Quando você está lá no começo, é até mais simples escolher o negócio. Porque se você tem um fluxo de caixa alto, se você tem um dinheiro, vamos falar assim, vamos fazer uma coisa bem simples, um exemplo. Você tem 100 mil reais, ou você tem aqueles 100 mil reais, um rotativo no banco, você pode pegar aqueles 100 mil reais que você vai pagar 2% em 30 dias. E você percebe que alguém precisa vender um imóvel ou um carro que custa 100 mil. E você sabe que a outra pessoa também quer... É uma coisa bem simples, um exemplo.
tá querendo comprar, mas não tem os 100 mil para aquele dia. Você vai ali no banco, pega os 100 mil, que você vai pagar 2% ao mês, você vem aqui nela, te paga à vista, 90 mil. Aí você vai, pega, você ganhou 10 mil, se você vender em 2 meses esse terreno ou carro, você vai pagar 4%. E você já ganhou 10 mil de cara. Aí você vende para outra pessoa, pode dar um prazo maior e você coloca um ganho em cima. Eu vendo por 110 mil, você pode me pagar em 4 meses o terreno. Então, você ganhou 20 mil reais com o dinheiro do banco e você pagou, vamos falar, 5 mil para o banco. Daí você ganhou 15 mil. É uma coisa bem... Estou falando uma coisa bem simples, é só para explicar a margem. Porque quando você tem dinheiro, você faz um bom negócio. Quando você tem um dinheiro, mesmo que não seja seu, é do banco. Agora, se você pegar esse dinheiro para comprar um carro novo só para você andar, aí já não deu certo. Que é uma coisa legal que o Marco tem? De uma forma muito simples, ele já trazia o dinheiro a valor presente, todas aquelas contas ali que o cara vai fazer, às vezes só numa pós-graduação, seja o que for ali, trazer o dinheiro a valor presente. O Lázaro fala muito, nós fazemos investimento, você tem que pegar, trazer o valor do dinheiro a valor presente para você comparar se é um bom investimento ou não. O Marco já considerava isso de forma simples, né? Quanto é que eu vou pagar aqui, quanto é que eu vou pagar? Fechou a conta, é um bom negócio, né? Então, assim, sem ter um conhecimento financeiro, um treinamento ou uma capacitação, você tinha muito claro essa questão de dinheiro ao longo do tempo, porque às vezes a pessoa pensa só no dinheiro, mas não pensa no custo do dinheiro ao longo do tempo, né? O brasileiro tem muito essa dificuldade, às vezes, de pensar que o dinheiro parado é custo, né? E você tem que estar em movimento. Se você estiver parado, você não vai encontrar a oportunidade. Por exemplo, na imersão nós se conhecemos. Então, parece oportunidade de negócio. Vocês mostrar aquela oportunidade de negócio de começar a fazer o que eu faço aqui no Brasil, vamos falar, começar a fazer nos Estados Unidos. Então, assim, lá em Orlando. Então, é uma oportunidade. E você começa lá, você começa a achar outras oportunidades. Você tem que sempre estar em olho que nunca falar não. O que acontece é que depois que você cresce, você não fala não, né? No momento você ouve e depois fala sim ou não. Só que quanto maior você fica, mais você tem que entender o que é o não, o que é o sim. Porque é muito mais fácil você errar. E quando você está pequeno, se você errar, você erra 1000. Aí quando você está grande, você erra 1.000.000. Então, você tem que começar a aperfeiçoar o seu... porque como que você começa a mexer com muito mais e o dinheiro não é mais o problema, só que o dinheiro é problema porque não é seu, é do banco. Só que você tem aquele dinheiro no caixa, se você não tiver uma consciência muito grande, você gasta ele. Então, aí é onde que você tem que tomar um cuidado muito grande, que o seu dinheiro verdadeiro é só a diferença do juro que você ganha. Sim. Então, se eu pego 1 milhão e pago 2%, eu tenho 20 mil reais de despesa de juros mensal. Então, eu tenho que fazer ganhar pelo menos 30, 40 mil desse dinheiro. Eu tenho aquele valor. Eu não tenho 1 milhão. Porque eu acho, o que confunde o mundo? Entrou 1 milhão na minha conta. Ou 100 mil. Tudo depende do seu tamanho. Você se perde um pouco por causa do volume do dinheiro que passa no fluxo de caixa seu. É aonde que aí o sisteminha que eu uso, lógico, hoje eu uso na minha empresa o SAP porque cresceu muito, né? Porque o controle tem que ser muito bom. Mas para que você que está começando, ou você está num médio porte, o sistema que controla o PL, o seu DRE, que é o demonstrativo de resultado, PL é o patrimônio líquido, que é simplesmente tudo que você tem, tudo que você deve, o que sobra. É tentar descomplicar o que não é complicado, mas depende dos termos técnicos que você pega, depende dos empresários que falam, depende a mesa que você senta, fica complicado. Fica complicado. Aí é CTO, CFO, é um monte de C. A primeira vez que eu vi um monte de C, cheguei lá em Suíça e falei, agora você é um CTO ou você é um CFO? O que muda? Não, só a ciclo, não tem aumento de salário. Mas vai ficar mais bonito pra você falar. Mas vai ficar mais bonito. E fica muito mais bonito pra falar. Vale a pena aprender que você senta num lugar e fala. Você já acha que você entende bastante, tá? Ai, que legal. Cara, assim, o que eu achei bacana nesse aspecto, né? Que é muito bacana, assim, é como você traz com simplicidade isso, Marcos. É muito bacana, né? Assim, vocês percebem isso. Algo dele, né? Você percebe que é algo que vem dele, assim, é natural dele, assim, que se for para nós aprender toda essa logística que ele trabalha,
Às vezes é realmente entrando numa faculdade, você fala, né, se especializando e tudo mais. E ele traz isso numa naturalidade que eu fui aprender muita coisa na questão financeira através dele, Sim. né? O estado da arte é, na verdade, a simplicidade, né? E aí, o que é bacana é que o Marcos consegue fazer essa questão de uma forma simples, e às vezes a pessoa começa com um monte de palavras e, né, nomes e complexo. Peraí, gente, vamos ficar mais simples aqui, porque 2 mais 2 ainda é 4. É aquela história, quando a pessoa tem um dom, tudo parece que é muito simples para ela, né? Porque é algo que, nossa, eu nasci sabendo fazer. E ele simplifica para outras pessoas, né? Exatamente. Ele não dificulta, né? E o que é bacana ele que ele tá compartilha falando... muito esse conhecimento dele, né? Em ajudar. Sim. Bacana, ele tá usando o SAP, mas ele sabe que tem empresários ali no começo que ele precisa de uma coisa mais simples e que não tem, né? A gente começou com algo simples. Né? Com a planilha. Uma planilha que ele mesmo que alimentava ela. Sim. Né? Então, nós começamos com algo simples e conforme você vai crescendo, você percebe que você precisa de algo que te dê um suporte maior daquilo que você tá, né? E às vezes o salto é muito grande, de uma planilha para o SAP. E aí você fica para a planilha pro Em resto que? da vida. Acho que 2 anos? Foi mais ou menos isso, né? Ou para nós conseguir transferir é porque assim, o SAP é já para quando você está num pod bem maior, quando você tem várias empresas integradas, quando você está indo para ser auditado. Tá? É para isso porque é um sistema robusto. É difícil trabalhar, só que ele tem muitas travas de segurança. Mas se você é um empresário que está começando, uma pessoa física que quer controlar para chegar a um ponto de ter um RP mais pesado, e eu falo bem assim, que o resultado final do relatório, se eu pudesse usar o do Volusim, que é o nome do sistema, eu usaria ele, que é muito mais simples para você ler. Sim. Lógico que aí por causa de normas, por causa de quando você vai exportar, importar, você começa a aparecer vários tipos de imposto, você não tem mais como controlar, que lá é um sistema gerencial, não é mais um sistema fiscal. Aí depende do porte, você não consegue mais fazer só o gerencial. Mas o grande importante do empresário é você saber o seu gerencial, né? Sim. Você entender quanto dinheiro que você tem e quanto você não tem. Então, é uma coisa bem que... Se eu pudesse ficar naquele lá, hoje, para mim ler, para você enxergar a simplicidade, é muito mais fácil. Para falar a verdade, eu ainda pego alguns relatórios do SAP e jogo lá dentro, que é onde mostra uma coisa para mim poder mostrar para a equipe. De forma mais simples, mais clara. Porque tem hora que a equipe não entende um relatório muito complicado. Então, para você fazer a sua meta, traçar o seu orçamento, para você conseguir explicar para quem vai operar lá, que a gente está no estratégico. Se você colocar uma coisa complicada, eles não vão entender hoje. Então, assim, por isso que aquilo ali é muito gostoso de ver, que é uma coisa simples para qualquer pessoa enxergar. Sim. E o Volusim que vocês desenvolveram, vocês vão abrir ele para que outras pessoas tenham acesso, é isso? Vai ser uma plataforma que a pessoa assim, eu sou empresário, eu posso contratar o Volusim e posso utilizar. Isso. E para ter noção, vai ser um preço quase simbólico, né? Para tudo que ele faz é 230 mensal e não tem taxa de instalação, não tem taxa nenhuma. Por que é um preço mais acessível? Porque foi uma coisa que me ajudou muito a crescer. Sim. Então, isso aqui o controle financeiro, né? O Volusim é mais um produto da nossa necessidade. Sim. Né? Porque a gente, vamos dizer assim, tinha vários lançamentos, pegavam vários relatórios para nos dar os dados que a gente precisava para tomada de decisões. Sim. E aí, então, veio a Volusim, ela me entrega esses dados de forma simplificada e a partir daquilo ali eu tomo as minhas decisões. Eu invisto, não invisto, eu vou aqui, eu não vou. Então, basicamente, é isso que a Volusim vai trazer para o empreendedor, para o empresário, né? Ao ele lançar ali a entrada, a saída dele, a Volusim vai trazer todos os dados, não só o fluxo de caixa, mas os dados que baseia realmente o empresário para ele saber qual é o próximo passo que ele dá na empresa dele, né? Se eu seguro, se eu posso ir mais à frente, né? E foi uma necessidade nossa que a Volusim foi criada também. Então, assim, todas as empresas foi meio que na dor a gente foi criando, né, as empresas. E nós criamos a Plene Capital, né, que é um produto que vai de dentro do Volusim também para a pessoa acessar,
Porque o que acontece? Isso que eu falo, o empreendedor vai olhando e vai enxergando. Essa Pleno Capital, o que que é? É uma plataforma de crédito que liga o empresário a 150 bancos, né? Então ele não fica... Legal. Tipo o que acontece? Nós vimos uma necessidade que hoje eu tenho acesso a muitos bancos, mas normalmente o empresário lá ele tem acesso a 1 a 2 bancos. Ele não tem tempo Da cidade de ainda, né? visitar Da cidade dele. vários bancos e conversar e mostrar. Vendo essa necessidade, nós desenvolvemos uma plataforma que acessa 150 bancos. São bancos Itaú, Safras, Inter, Cash, são bancos que existem, não é? Eu só vou dar acesso ao pequeno e médio empresário a esses bancos. Então, assim, nós vamos organizar a documentação dela, eles vão pedir, ele vai ter esse produto vai ter dentro da Volucem e como tem fora também, né? Não é uma coisa independente um do outro. Mas se você tem um Volucem lá, vai ter uma tela. Se está precisando de dinheiro, clica aqui que nós vamos dar acesso a 150 bancos pro empresário. Que normalmente o empresário não sabe negociar com o banco. Aí nós vamos usar a nossa inteligência, que nós trabalhamos vários anos para aprender com o banco, para ajudar esse empresário a pegar o dinheiro mais correto para a empresa dele. E ele vai enxergar que está precisando de dinheiro porque vai estar lançando e vai ver, meu Deus, daqui 3 meses eu vou precisar de dinheiro. Porque ele vai ter a coisa, não. Então, é uma coisa que uma coisa vai levando a outra. Sim. Então... O que eu achei fantástico do Volucem é o seguinte, que às vezes o empresário ele demora mais para fazer o relatório do que para tomar a decisão. Né? Ele precisa juntar vários dados. E a confiabilidade, né? E a confiabilidade desses dados também, né? Que muitas vezes não é confiável. Na planilha pode perder, copia e cola dali, faz né? Que nem você falou, são vários relatórios que você faz, né? E aí, isso que eu achei fantástico do Volucem, porque é uma ferramenta que a pessoa vai alimentando com entradas e saídas ali, e ele te dá um relatório e você vai ter o privilégio de gastar mais tempo pensando na decisão que você vai tomar do que fazendo o relatório, né? E outra coisa legal dele é que ele é tipo assim, você é uma malharia. Ele vai ter um centro de custo específico para malharia. Você é uma clínica de saúde. Vai ter um centro de custo já próprio desenvolvido para clínica de saúde. E ele vai ter comparativo. Você vai enxergar e vai ver como que está a sua situação perante ao mercado. O seu nível de faturamento, o seu nível de gasto está ficando insolúvel, está ficando bom. Ele vai te falar, olha, toma cuidado, não é assim que se trabalha, né? Então ele vai ter essa inteligência, tipo uma inteligência artificial, para ajudar na tomar a decisão para o que ele fazer. E se precisar de dinheiro, vai ter um lugar lá para clicar para fazer esse ligamento. Sim. Isso além de, lógico, o empresário sempre pensa no como vender para ganhar, mas além disso, o que nós pensamos é ajudar o próximo, né? Sim. Porque é deixar alguma coisa tipo, não é um legado, né? Mas o que nós podemos ajudar o próximo? Que quando você ajuda o próximo, vem muito para você. Você pode reparar que quando parece que está ajudando as pessoas, vem muito mais para você também. Eu acho que não pode pensar assim, eu vou ajudar para receber. Mas o que acontece, acontece. É porque tem gente que não pensa nem em ajudar, só que pensa em receber. Então, quando você serve, você acaba sendo servido, né? Isso. E tem muitas pessoas que adentram, né, no empreendedorismo, mas às vezes ela é boa no negócio ali que ela abriu, porém a parte de gerenciar, parte financeira, né, ela vai aprendendo com o tempo. Só que esse aprender com o tempo, né, pode levar a vida não saudável da empresa dele. E pode levar ele a quebrar, né? Às Exato. vezes ele não tem tempo para aprender. Exato, e não é por falta de trabalho, não é por falta de coragem, de garra, né? Assim. Então, às vezes é por falta de conhecimento de como fazer essas gestões, de como captar dinheiro no banco de forma assertiva, né? Então, tudo isso é a vida saudável de uma empresa. E às vezes o empresário até vai buscar ajuda, mas ele se depara com esses termos técnicos muito difíceis e tudo mais. E de forma insegura, ele... De forma insegura. Né? E às vezes sem relatório nenhum, será que eu posso ir? Ou, pelo contrário, eu vivo numa ilusão de que eu tenho uma lucratividade, né? E eu não consigo ver as entrelinhas da minha empresa e eu realmente faço uma decisão que lá na frente vai né, prejudicar. Então, acho que tem isso acontece esses muito. dois lados, né? E acontece muito, né? Hoje, por exemplo, chegando aqui, ligou um produtor, e um produtor planta 800 hectares, né?
muito trabalhador. Ele e a esposa que tocam a fazenda, com os funcionários. Como nós estamos num momento de crise no agro, preço muito baixo, a captação de dinheiro muito difícil, eles são muito bons de porteira para dentro. Ele pediu, Marco, tem como você, quando voltar, dar um conselho que nós não sabemos mais como fazer, como gerir, o que fazer. Eu falei, não, vamos quando chegar aí na terça que vem em Guarantano, vem lá no armazém e nós vamos ajudar você a orientar. Por que eu quero orientar eles nessa? Porque eles não têm gestão. É muito difícil para eles que estão lá na lida, no dia a dia. Outro propósito do grupo é pegar na nossa área, lá na área dos produtores, estamos chamando os produtores para orientar eles como fazer. Que para a gente é muito interessante ele estar em pé ainda, porque para ele trazer o grão para mim no armazém. E para mim poder também vender produto para eles. Mas o mais importante é você ver como que tem a necessidade, como o produtor, vamos colocar todos os empresários. Eles são muito bons em produzir, são muito bons em vender, mas muita pouca gente tem o conhecimento de como gerir a gestão financeira da própria empresa. Sim. Você vê muito caso que a pessoa pode vender um monte, mas não adianta... você fatura quanto? O mais importante não é o que se fatura, é o que sobra, o que é a última linha, é o lucro líquido, né? Então, assim, senão, o que adianta eu faturar 100 milhões e gastar 110? Então, tem hora que é melhor faturar 1 milhão e gastar 900 que sobra 100. Então, assim, que as pessoas não olham muito, pensam muito em vender, produzir. Mas qual que é o resultado do negócio? Dois aspectos que o Marcos trouxe bem interessante, né? A questão do fluxo de caixa, que uma hora, um mês ali, você pode quebrar ali, perder crédito e pode quebrar o financiamento de uma forma geral. E a questão, né, do gerenciamento como um todo para crescer, né? Porque às vezes você tem um grande potencial para você crescer, para você caminhar, porque você é uma pessoa do bem, trabalhadora, mas às vezes ela acaba não sabendo fazer a gestão e acaba... podendo também quebrar por uma falta de gestão. Dois aspectos importantes. E o outro aspecto que ele trouxe também que eu achei super interessante, que a gente já passou até por experiências nessa linha, que às vezes o empresário, ele se ilude com o número que ele está vendo de faturamento e ele deixa de ver quanto é que sobra na última linha, né? A gente, inclusive, já passou por experiência em que a gente foi convidado para ser sócio em negócio e aí o dono estava ali apaixonado pelo negócio e ele via aquele faturamento e ficava, né? Só que quando a gente ia ver quanto eram os custos da empresa, os custos operacionais, custos de matéria-prima e tudo mais, quando a gente ia ver a última linha, na verdade não sobrava nada ou quase nada, sabe? Então, infelizmente, como no Brasil não existe uma formação para o empresário, né? Ele vai com a cara e com a coragem, né? Às vezes falta essa visão de que eu ponho eu tenho que tirar 2, pelo menos, né? E essa ilusão foi comentada 2 vezes. O Marco falou também o seguinte, né? Quando você pega o dinheiro do banco, não é o faturamento, né? Ele tem que lembrar ali da operação que a parte sua é aquela parte líquida que você tira no final. E mesmo que se o dinheiro que você não pegou do banco, se você não trabalhar e não olhar para a parte líquida, você vai estar destruindo o seu principal, né? Então, o que importa não é o quanto você está faturando, mas sim o quanto que está gerando de lucro real, né? E aí, depois que você trabalhou tanto, você tem que ver se esse lucro real é real mesmo, ou se você colocasse o dinheiro no banco, o banco te dava isso. Você tem que ganhar mais trabalhando do que se tivesse o dinheiro no banco, né? Então, isso tem a margem de lucro, abrir a boca do jacaré, que eu sempre falo lá na consultora principalmente, né? É importante reduzir custos e aumentar o faturamento para que a margem seja cada vez maior, né? Isso é onde entra a parte de gerenciar, de administrar mesmo as empresas, né? Sim. Que é um período que o Grupo Plenitude está vivendo. Então, ele, enquanto ele estava ali na parte do agro, fazendo todo esse desenvolvimento, eu estava ali quietinha na clínica, no operacional, mas fazendo o administrativo ali. E eu sou mais da área humana também, né? Ele já deu para ver que é mais da área financeira, né? Então, ele tem mais essa expertise do que até mesmo eu. Ele me auxiliava um pouco também na questão financeira da clínica, mas em questão de como administrar processos, protocolos internos, a clínica tá ali, né? E aí, eu até falo que ele é o homem do saco, né? Porque, assim, ele carrega um saco nas costas e a gente tá lá dentro, eu junto com os nossos colaboradores. Ele acha um negócio, ele só joga para dentro do saco, fala aí, se virem, organizem aí dentro, né? E aí foi o que aconteceu com o Grupo Plenitude. O negócio é bom, tá aí. Exatamente. Então, assim, ele é empreendedor.
ele é empreendedor, é visionário, né? É bom de ver negócios, né? De conversar sobre negócios. Mas o organizar, que aí é onde foi que ele, né? Eu adentrei mais ao Grupo Plenitude para auxiliar nesse processo de organizar a casa, né? Porque a gente cresceu, né? Em certos anos na vertical, né? E agora a gente precisa, né, organizar ali por um tempo na vertical, né? Organizar cada empresa para que continue esse crescimento, né? Sim. E esse organizar não é fácil, né? Não é um processo fácil, não é rápido, né? Até pro homem do saco aqui dele entender também como que funciona. Opa, freio um pouco o pé no freio e tudo mais. Mas é o que a gente está passando para entender que não basta somente você abrir um negócio, né? E trabalhar feito doido dentro dele. Porque se você não tiver uma boa administração, uma organização financeira, você pode se matar lá na frente. Você vai ser pego aqui atrás e às vezes você não vai conseguir remanejar situações quando chega num patamar financeiro que não tem volta, né? Então, quando a gente menciona sobre alguns parceiros nossos, é que ele tá lá na lida, tá no operacional. E ele tá numa situação, ou eu realmente for lá trabalhar, ou eu vou administrar. Então, às vezes, ele não consegue fazer essas duas coisas. E o que traz o dinheiro para ele é o operacional. Só que aí ele chega numa hora que ele se perde nesse financeiro. Então, a gente adentra nessa consultoria, nessa assessoria dos nossos parceiros de ajudar mesmo a enxergar saídas, enxergar soluções, né? De ver realmente, assim, uma forma de poder se levantar, de gerenciar o seu dinheiro, né? Então, essa é uma das partes que a gente também faz com os nossos parceiros lá, né? Que é ajudar todo esse processo de gestão, que é o que também faz com que uma empresa vá para frente. Não é só ali o braçal, ali o trabalho, né? E acontece muito dos empresários se perder nessa parte, né? De trabalhar, mas quando vê, ele está se perdendo, né? No fluxo de caixa e tudo mais. E a Isso é muito interessante. E a organização é muito importante, principalmente quando você cresceu. Nós crescemos muito rápido. Em 5 anos foi muito rápido mesmo. E para você continuar crescendo ou simplesmente mantendo, você tem que se organizar. Onde se chama implantação de governança, implantação de cultura, tudo aqueles nomes difíceis que a gente ouvia o povo lá, os Que a gente aprende por aí? o professor falando, as imersão falando. Lógico que quando você vê na imersão parece ser muito mais fácil, né? Vamos fazer, implantar a cultura, implantar isso, implantar. Nossa, chega lá, para implantar não é bem assim. E nós estamos nessa fase da cultura, implantação de cultura. Como é complicado se implantar uma cultura, não é muito simples. Simplesmente vou colocar uma cultura. Como você colocar processo? Essa parte de processos, o que acontece? Os negócios estão tudo na minha cabeça, né? Então, eu sei como fazer, como colocar isso no papel, né? Então, se eu faltar, quem consegue continuar tocando isso? É onde você precisa colocar em processos. Aí é onde entra a Kelly para me ajudar a instalar os processos dentro da empresa. Porque tem que ter processo. Chega um tamanho que se você não tiver processo, você não fica em pé. Porque quanto mais se cresce, quanto mais você pega a captação, quanto mais... Hoje nós temos uma rede de funcionários de 150 funcionários, né, colaboradores na safra, que é o pico de alta, isso é direto, diretamente, a máquina fica cara. Tem mais a taxa de juro, porque a captação foi grande. Então, se você não trabalhar redondo e não tiver uma organização e não tiver processos e cultura, é onde quando você cresce, você sai fora do mercado. Uma coisa é crescer, outra coisa é você continuar crescendo e se manter grande. Então, assim, é onde diferencia. O método é o mesmo. O controle que tem que ser mais aperfeiçoado. A gente tem uma máxima que a gente usa, né? Assim, que é poucos ficam ricos, mas pouquíssimos permanecem ricos. Porque, na verdade, o que muda isso, né? Para você ficar rico, tem que ter coragem,
né, e regaçar a manga e ir lá e trabalhar. Para você permanecer rico, tem que ter estratégia, né? E aí uma das coisas que a gente tem 2 negócios, um dos negócios que nós nos Estados Unidos, principalmente, é essa questão está muito ligado a permanecer rico, porque quando você diversifica também seu patrimônio, né, você consegue mitigar os seus riscos, né? O Marco aqui um pouco antes de entrar aqui no bate-papo, né, ele perguntou, mas você pretende ir mais para lá ou mais para cá? Né, a gente pretende, eu falei para eles, né, é manter os 2 porque é uma diversificação, né? A gente manter, se eu ficar... Mas para isso precisa de todos esses pilares que vocês Sim. trouxeram aqui, organização, gestão e tudo mais, né? Você tem que fazer toda essa organização na empresa e depois também levar essa organização para o patrimônio pessoal, para que você consiga aos poucos ir separando e tendo algo para você ter uma segurança sua também, porque o que acontece? A gente, infelizmente, a gente tem, assim, por mais que seja o agro, seja o motor do Brasil, né? A gente sabe a importância do agro e, de alguma forma, isso é muito forte para o Brasil, para a nação, para os políticos protegerem o agro. A gente sabe também que pode, assim, do nada, assim, também, de uma canetada, com um erro, como uma crise mundial, quebrar a gente num certo momento. Então, tem altos e baixos, né? E às vezes no baixo algumas empresas quebram, né? Mas hoje nós estamos... o agro está passando por isso. Hoje o produtor está extremamente alavancado, Sim. com juros muito altos e com retenção de crédito ao produtor ainda. Sim. O agro, como que é assim, está ele não morre, pode trocar de mão porque o mundo precisa comer. É isso que eu ia falar. É por isso que não. O agro sobrevive, mas os produtores dele não necessariamente, né? Então, se a pessoa o produtor não virar empresário, ele não fica. Uhum. Aí a outra pessoa entra. É assim, não é... a pessoa, o agro vai quebrar, vai sumir. Não, o agro nunca vai sumir. Mas as pessoas que lutaram, as famílias dos empresários que lutaram lá, eles sim podem sumir. Sim. Se não tiver alguma medida para mudar. Sim. Essa taxa de juros tem que abaixar, porque ninguém tem noção qual é o custo de produzir e o risco, né? O que eu aprendi em São Paulo? Aqui as pessoas aprendem a ganhar dinheiro sem investir muito. Então você aprende com pouco dinheiro você faz o negócio rodar. Lá no agro, para você tem que pegar o dinheiro, jogar tudo dentro da terra, trabalhar a sol, rezar para a chuva, rezar para o frio, rezar para tudo funcionar, para lá na colheita, rezar para a chuva, rezar para a seca. Essa época, por exemplo, nós temos que colher o soja e plantar o milho. Ao mesmo tempo, tem que chover e não chover. Então, mais ou menos assim, tem que fazer sol de dia e chover à noite para o negócio dar certo. Então, assim, é muito arriscado e é muito dinheiro que vai. E é uma coisa que sai fora do nosso controle, né? Então, e depois de tudo isso, ainda tem que torcer para uma cotação boa na hora da venda. Porque se todo mundo produzir, o mundo inteiro produzir bem, a cotação vem baixa e aí não fecha as contas. E a dificuldade. As pessoas fizeram investimento no soja a R$150. Compraram uma máquina calculando o valor de R$150. Hoje, no Mato Grosso, não pega mais R$100. A cotação, nossa. Esse ano você vai lá, porque tá 100, mas aí tem o armazém para pagar, tem o FETAB, os impostos, vai chegar a R$92. Então, assim, o produtor já está... Não é que ele está bem, ele investiu muito dinheiro ultimamente. Então, é uma coisa, se não mudar, vai ter um grande problema na parte dessa parte do agro no momento. Mas é como assim, o lavoureiro fala assim, ano que vem dá certo. Ele é muito, vamos falar uma raça, né? Eu não sei se é o termo certo, muito batalhador. E otimista, né? É muito otimista, porque ele aposta tudo para alimentar o outro e ainda para ser taxado como terrorista, né? Então, assim, é o único lugar no mundo que o agro, né? Lá fora eu falo muito bem do agro do Brasil, mas aqui dentro falo mal a pessoa que não conhece, né? O que é o agro, né? Então, assim, eu não como soja, mas se eu olhar bem, tudo que o soja faz, a pessoa come e não tem como não viver sem comer. Outra coisa que eu acho muito interessante, mudando o assunto, saindo do agro, e uma coisa que você falou antes, né? Da sua atividade lá dos Estados Unidos. O que acontece? Muito empresário, muito produtor, eles não é um sonho muito distante. Acho que é uma coisa absurda você ir lá e comprar alguma coisa lá fora. Como que você vai comprar? Como que você vai cuidar? É um luxo, né? Entra como luxo. E depois que vocês apresentaram para a gente, ver como é importante você diversificar um pouco.
Então, lá você vai financiar também, né? Então, você chega lá... E uma coisa que eu achei muito interessante. Aqui você demora 90 dias para tentar financiar alguma coisa para ver se dá certo. Lá foi mandada a documentação, lógico, dentro da documentação tudo correto. Em 4 dias você fala se você compra ou não compra e não tem a burocracia que tem aqui. E mesmo que a taxa americana está muito alta, nós estamos falando de juros de 5%. Né? É em dólar, mas lá a sua moeda é em dólar. Então, Seu lucro vai ser em dólar seu lucro também. vai ser em dólar, então você tem que pensar nisso. Então, assim, o que vocês fazem também, vocês dois, dá oportunidade para o empresário conseguir investir em outras oportunidades é muito importante. Nós mesmo jamais ia ter uma ideia de comprar alguma coisa fora do país, porque é um negócio que não existe, né? Para a pessoa lá do interior do Mato Grosso, né? É uma coisa que vamos investir aqui. Só que hoje, como você não sabe para onde que vai o país, você tem que estar nos dois lados. Sim. Não estou falando nem de política aqui. Não. Eu só estou falando para você não colocar tudo o seu negócio num lugar só. Então, é isso que o empreendedor e o empresário tem que fazer. Outra coisa que o empresário não faz, ou prolabore, que acha, não, se a sua empresa não conseguir te pagar um prolabore mínimo, fecha ela e volta a trabalhar para... que tem hora que se você puxa o salário de alguns empresários, de alguns CLT, hoje nós falamos CLT, eles ganham muito mais que o próprio empresário. Então, o empresário tem que ter os números bem cientes para ver, porque se não poder retirar nada, compensa ter empresa? Então, assim, tem que se virar profissional, né? Sim. Senão é só brincar de empresário, né? Sim. Mas, Carol, eu acho assim, é um convite que a gente faz assim para todo mundo, assim, ó, realmente pensar que pode ir além, sabe? Que pode fazer algo diferente, porque a gente, agora que o mundo está globalizado, é mais fácil, mas a gente tem mais acesso, né? Antes era tão difícil para gerações anteriores, às vezes fazer um voo para os Estados Unidos, sabe? Ou às vezes até ia, mas aí tinha dificuldade com o idioma, e aí se travava por causa disso, né? E a gente está tendo muita gente do agro, principalmente as gerações assim, mais que estão tomando frente agora, fazendo esse movimento de conseguir dolarizar o patrimônio. E algumas vezes eles foram, quando criança, para Disney, né? E curtiram a Disney, depois agora estão voltando para a Disney e estão investindo no mercado imobiliário lá, não olhando não somente como alguém que deixa dinheiro lá, mas que ganha o dinheiro com todo aquele movimento, né? Porque imagina só, quando todo mundo que vai ali para Disney, né, assim, para Orlando como um todo, né, que eu falo Disney, mas é porque a Disney é o principal sonho, né? Mas quando vai para Orlando é muito mais que a Disney, tem SeaWorld, tem a Universal, nossa, tem uma infinidade de coisas. Do ladinho tem Miami, né? Você tem assim o Golfo, praias ali maravilhosas. Então você tem uma série de coisas, uma série de atividades e um mercado muito forte. Você tem 70 milhões de pessoas visitando Orlando por ano. Se cada uma ali deixa por baixo $1.000, né? São 70 bilhões de dólares girando naquela economia. E aí, você está pensando no que é gasto. Se está 70 bilhões de dólares sendo gasto ali, né, eu posso ficar com uma fatia dessa. E bem pequenininho, não precisa ser muito não. Eu vou ficando pequenininho, vou crescendo. Se eu ficar um dia ficar com 1 bilhão, ó, quem sabe? Brincando aqui, mas assim, o que acontece? Você pode fazer um investimento numa casa de férias, você pode fazer um investimento numa casa residencial e elas vão alavancando as próximas casas. É um negócio que você faz, investe 1, 2, 3, daqui a pouco elas mesmas estão começando é como se fosse que na agricultura, ele comparar ali, como se comprei uma porquinha e a porquinha vai dando os seus leitãozinhos, vai crescendo. De certa forma, o mercado imobiliário americano também funciona dessa forma, porque de forma simplista, né? Bem simples, né? O imóvel na Flórida, ele dobra nas regiões de Orlando e Miami. Historicamente, nos últimos 15 anos, ele dobrou de valor a cada 7 anos. E aí, o que acontece? Você investe cerca de 25% da entrada do imóvel. Então, um imóvel, vamos supor aqui uma conta simples. Se você investiu 1 milhão, se o seu imóvel valia $1 milhão, você coloca 250 mil. Coloquei 250 mil, depois de 7 anos, esse imóvel vai valer 2 milhões. Só que você tinha ali as parcelas para pagar.
750 mil aqui que você pegou com o banco. A própria casa está alugada, ela vai pagar essas parcelas com o banco. Se ela está bem escolhida, bem assim, se você fez um investimento certeiro, correto, a própria casa consegue pagar as custas. E aí o que vai acontecer? Depois de 7 anos, a casa de 1 milhão vale 2. Você investiu 250 mil e o imóvel vale 2 milhões. Você tem uma dívida de 750 mil, quita essa dívida de 750 mil e fica com 1.250.000. Né? Com 1.250.000 você vai lá e compra outras 4 casas e isso aí vai crescendo e multiplicando. Basicamente, a conta é essa. Multiplicando, sim. De forma simples. E o americano faz muito isso, né? O americano, ele se alavanca por meio do imóvel. E imóvel a gente gosta muito porque é o seguinte, você vai dolarizar, você escolhe uma forma de dolarizar que é segura, que tem lastro, né? Que tem, enfim, né? Quem compra terra não erra, né? Eu nunca... Mas continua que eu te interrompi. De forma simples aí, se você pode crescer. Tem alguns americanos que assim, se minha casa está nova, está rentável, tudo mais, não preciso nem vender ela. Eu pego, só refinancio e saco assim 2 milhões daqueles 2 milhões dela ali, eu posso deixar só 500 mil e saco 1,5 milhão e vou comprar outras casas com aquele valor. Então assim, eles crescem dessa forma. Então o americano ele cresce mantendo o patrimônio e crescendo com o patrimônio do banco. Trabalha muito de forma alavancada, fazendo com que com o valor do imóvel que cresceu, ele compra outro imóvel. Então ele não precisa nem se desfazer do próprio imóvel, ele refinancia o próprio imóvel. Trabalha muito o que lá atrás, ali o Marco comenta um pouquinho. Eu queria até rapidinho voltar lá no primórdio. Olha que doideira, estamos aqui no final, mas eu queria voltar lá no primórdio. Eu queria perguntar para a Kelly como que é, né, como esposa, né, que estava ali lá no comecinho, porque assim, agora falando aqui no final é legal, assim, nossa, que legal, Grupo Plenitude. Como é que é os números do Grupo Plenitude hoje? Antes de eu voltar no começo, eu queria falar assim, qual que é os números do Grupo Plenitude hoje? Quanto que ele, assim, os números macro, assim, que você fala assim, para o público ter a noção da importância e do tamanho do Grupo Plenitude? Hoje nós temos transporte, armazenamento, fazenda, temos a parte de tecnologia, temos a parte de saúde e temos a parte de como ajudar, planejamento para os empresários. E temos 150 funcionários. Em 2018, nós tínhamos 1 funcionário. Então, assim, e aprendemos muito a fazer a captação em bancos para ir dobrando o seu patrimônio. E é o que o americano faz. Foi bem isso, só que fazendo aqui no Brasil, do jeito que no sistema brasileiro aceita fazer. E eu nunca vi ninguém perder dinheiro com imóveis. Até hoje, se você trabalhar muito certo, comprar na hora certa, vender na hora certa, financiar na hora certa, eu nunca vi ninguém... Já vi muita empresário perder com empresas, mas nunca vi ninguém perder com imóveis. Com imóvel é um lastro patrimonial. Na crise, o que é a única coisa que você não perde dinheiro? É o imóvel. Você não pode precisar vender. Na crise, você compra. Né? Então, o segredo na crise agora é você comprar o imóvel. Você compra muito bem. Daqui 2 anos, muda de novo. É cíclico. O Brasil é ciclo essas crises. Então, daqui 2 anos, você vende por muito mais. Então, e os Estados Unidos, lá é mais um negócio mais firme. Então, aqui você vai fazendo os rolos, no modo de falar de como ganhar, e lá você vai firmando a nossa ideia, igual vocês, é firmando o capital lá. Legal. É isso mesmo, Marcos. Aí eu queria perguntar o sentimento da esposa. Porque quando a gente olha lá para trás, assim, eu pensando assim, o Marco é o cara que aposta, né? E aí a Kelly é a pessoa mais organizada. E aí quando vocês estavam lá construindo a primeira casinha, lá que eu conversando com o Marco aqui, eu compartilhar com ele a história, vê se eu lembro certinho da história. Né? Então assim, vocês foram casados, tudo bonitinho, começaram a construir a primeira casa, a casa estava quase ficando pronta, aí o Marco inventa de vender para captar dinheiro para gerar mais dinheiro. Como é que a esposa Kelly estava nesse momento, assim? Porque é um sonho, né? Você ter sua casa própria ali. E como é que foi isso para você, Kelly? Eu acho que aí que está a parceria de um casal, né? A gente casou, ficamos morando na casa 2 meses, né? Que aí apresentou uma oportunidade de venda. E aí a venda daria esse pontapé inicial para que a gente pudesse, né, alavancar, vamos dizer assim, o nosso primeiro alavancagem, né? Então, através da venda da casa, que a gente começou a fazer esse giro. Então, na época, eu só falei assim, vamos, né? Vamos, né?
Mas eu fiquei 2 meses na casa só, ainda tinha caixas de casamento ainda, de presente que não tinha aberto e tudo mais, e fomos para um apartamento, né? E depois de um ano a gente construiu a nossa próxima casa. Vendi também. Nós já estamos na 3ª casa, né? Finalizando Era a para ser 3ª nossa e nunca casa. vender. Vamos ver. Né? A gente tem uma vida de cigano. Mas essa Se parceria... não chegar nenhuma proposta, né? Exatamente. Mas assim, a parceria do casal, como a gente tinha comentado, né, está nisso. Na conversa primeiro, né? Então, ele não simplesmente chegava e falava, vou vender, né? Então, havia uma conversa entre nós e ele falava, olha, com a venda a gente vai fazer isso, isso. Então, a gente conversava muito sobre o nosso futuro, né? Sim. Sobre aonde a gente queria chegar. E todo esse caminho nosso, né, por incrível que pareça, que eu falo assim, que tem muitos casais que às vezes não suportam a pressão do que é realmente ser um casal empreendedor, né? A gente, por um longo período, a gente, ao mesmo tempo que caminhava junto, cada um estava construindo o seu nome. Eu na área da saúde e ele nessa parte do empreendedorismo. Mas, ao mesmo tempo, junto como forma de apoio, de suporte familiar e tudo mais. Né? Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava em unidade básica de saúde, eu saía às 5 horas, acabava o meu expediente às 5 horas da tarde, eu ia até na casa das pacientes, né? Que eu sou enfermeira obstetra, minha área é a parte da obstetrícia, e eu atendia as mulheres nas casas delas. Então, eu fui fazendo o meu nome antes mesmo de abrir a Clínica Plenitude. Sim. Então, quando eu abri a Clínica Plenitude, eu já tinha um nome mais consolidado na cidade. Tanto que as pessoas, de início, pensavam que os partos aconteciam tudo lá na clínica. Então, para tirar um pouco... Isso até foi um pouco mais difícil. Mas, enfim, para conquistar isso, né, foi mais de 10 anos trabalhando. Então, e ele, em paralelo, também buscava a parte do agronegócio, dos negócios. Então, parecia que cada um estava indo para um caminho, mas, na verdade, nós estávamos construindo, consolidando o que era o desejo pessoal de cada um, mas, ao mesmo tempo, dando suporte um para o outro. Sim. E aí chegou o momento em que ocorreu essa necessidade de se unir. E aí muitas amigas e conhecidos chegam e falam assim, mas Kelly, você deixou de atender? Você deixou a obstetrícia, né? Eu falei, não. Eu ainda permaneço na clínica, eu ainda permaneço na obstetrícia, eu só tive que reorganizar a minha agenda. Então, eu diminuí um pouco os atendimentos, um pouco dos acompanhamentos, né, do parto. Mas também nesse processo da construção da minha profissão, eu também consegui, graças a Deus, firmar uma equipe obstétrica que trabalha junto comigo. Então, eu tenho um suporte, né? Que por muitos anos eu trabalhei na obstetrícia sozinha, né? E por esse motivo, eu me ausentei também muito do lado dele, né? Porque a obstetrícia, quem trabalha com parto natural, não tem dia e não tem hora. Então, eventos familiares, algumas coisas, quando eu trabalhava sozinha, eu era ausente. Então, mesmo que eu quisesse, às vezes, estar mais participativa de alguns negócios, a minha profissão exigia essa minha presença, né, quase que integral. E hoje, com a equipe que eu tenho, né, de enfermeiras que me auxiliam, que estão ali, que trabalham da mesma forma com que eu trabalho, deu essa oportunidade. Eu falo que Deus caminha tudo na hora certa, porque é bem nessa hora que o Grupo Plenitude está precisando da minha presença. Então, eu reorganizei a minha agenda e hoje eu divido, assim, né? Eu tenho dias da semana que eu sou 100% clínica, atendimento às minhas pacientes, né? E tem outros momentos que eu sou totalmente 100% do Grupo Plenitude. Então, hoje estamos caminhando junto, né? Cuidando daquilo que ele construiu quase que sozinho, né? Eu estava mais aqui na clínica e ele foi construindo todo o ecossistema, né? Mas chegou esse momento de eu me adentrar mais, né? Estar ao lado e poder auxiliar ele nesse processo. Então, por um longo período da nossa história, da nossa união, nós estávamos ausentes um do outro, presencial, mas em nenhum momento isso ocorria para nós um afastamento, né? Porque quando um ou outro precisava,
aí ocorria-se a presença, mas sempre teve o apoio. Eu querendo ver ele crescer naquilo que ele idealizou para a vida dele e ele sempre me apoiando e também me auxiliando a crescer naquilo que eu sempre idealizei como pessoa, né? Então, hoje, essa trajetória que a gente olha lá atrás, né, que não é de ontem, né, houve muita batalha, muito trabalho, muita ausência, né? Mas também teve muita união, muita compreensão. E é o que faz um casal empreendedor dar continuidade? Primeiramente, respeitar. Eu respeitar o desejo dele, né? Ele respeitar o meu desejo e a gente achar em conjunto a forma de trabalhar, né? A forma de permanecer enquanto os dois crescem lado a lado, né? Então, mais ou menos foi essa nossa trajetória quanto casal, né? Sensacional. Uma coisa muito importante de falar, que eu acho que é fundamental para duas coisas para o empresário, né? O empresário que busca só o dinheiro, ele não vai ser bem sucedido. Se você não faz o que você ama, ou você não está ao lado do companheiro que você ama, o dinheiro chega a um ponto que para que é o dinheiro? Então, assim, não tem graça, né? Pô, tem que negócio assim, a viagem, a melhor parte da viagem é o caminho, né? Então, assim, muitas pessoas, quero ganhar dinheiro, só pensa em dinheiro. Mas o dinheiro em si, né? O que te representa o dinheiro? Lembrando que nós somos todos mortais, né? Então, assim, não vamos levar nada. Então, por isso que os princípios, as éticas é muito importante. E ajudar os outros, né? Sim. Ajudar os outros, quando você fala o outro, não é o outro lá fora. É o que dentro de casa, é os próprios funcionários, os próprios sócios. Então, o dinheiro não é tudo. E se você quer ser grande, alguma coisa, se você não tiver a parceria do companheiro, do casal, você o que vai adiantar essa realização inteira, né? Se você pensar só no dinheiro, pode ter o dinheiro que for. Mas que graça que faz o dinheiro se você não tem um amigo, se você não tem a sua esposa, não tem ninguém em casa, né? E outra coisa que o empresário tem, por isso que quem escolher para casar, né? Se vão falar para os mais jovens ou mais velhos, quem está pensando em casar, a companheira é muito importante, porque na hora que está errado, quem está em casa para aguentar a pancada do empresário, ou da empresária, estou falando, é a pessoa que está dentro de casa. É essa pessoa que sabe o que aconteceu, o que é você fora da máscara, né? Que a sociedade te cobra um negócio. O empresário não pode ter problema, né? Tipo assim, você lá fora tem que mostrar força sempre. Mas a sua parte fraca, que todo mundo tem emocional. A hora que chega em casa, é o companheiro que vai sustentar isso. Se não tiver isso, não consegue. Várias vezes chega em casa com a cabeça em vontade de desistir de tudo, se não é, o companheiro chega assim, não é assim, vai aguentar, vai dar certo. Porque a parte boa é muito fácil, né? Como que é? As pingas todo mundo vê, né? Os tombos ninguém quer saber. Então, assim, eu acho que resumindo uma coisa bem do Grupo Plenitude, é a união. O que é o Grupo Plenitude? É a união do casal, né? Que gosta de fazer a coisa além para eles, para os outros também. É isso que é o Grupo Plenitude. Se fosse um legado, o que é? Faz o bem ao próximo. O próximo é você, e a sua família e os outros. Acho que isso é o mais importante, o mais legal de você crescer. Porque só o dinheiro, uma hora, ele não te sustenta. Fica o vazio existencial, né? Sim. E uma coisa que é bacana, né, Marcos? Você comenta bastante, né? Que é um valor nosso também, que é a questão do ganha-ganha, né? Não adianta só eu ganhar, né? Todo mundo tem que ganhar. O negócio tem que ser bom para todo mundo, né? Se é bom para todo mundo vai estar feliz, né? Então você gera felicidade pro Grupo Plenitude inteiro, os seus parceiros, os seus sócios, né? O Grupo Plenitude começa nos dois, mas reverbera em todos que vocês têm contatos, né? Então todo mundo tem que ganhar quando o Plenitude ganha. Seja justo. O segredo de qualquer negócio, seja justo. Se a pessoa fez você ganhar, por que você não dá uma comissão, você não paga alguma coisa a mais para a pessoa que simplesmente aquele negócio combinado? E ele vai te trazer mais negócio. Sim.
Assim, ó, o bate-papo foi fantástico. Eu queria perguntar um pouco para vocês se tem alguma coisa que vocês queriam deixar de um recado para quem está em casa, alguma coisa que a gente acabou passando batido aqui no nosso bate-papo, ou simplesmente fazer um resumo aqui, falar assim, ó, de uma forma bem simples, deixar um recado para quem está em casa e deixar a rede social do Grupo Plenitude, deixar as portas abertas aí para quem quer acompanhar um pouco mais vocês nas redes sociais e bater na porta lá do armazém, bater na porta da clínica, né, da fazenda, voar um pouco naquele Mato Grosso. Isso. Usar o sistema. Né? Ou participar até do meu banco, meu sócio, a nova imersão do Marco, né? Isso aí. Pode falar, tá o seu recado. Deixar ela falar primeiro. Primeiras damas. Eu tava pensando em pegar um gancho dele, né? Mas primeiramente agradecer, né, o convite de vocês, né? Quando alguém me pergunta sobre o Grupo Plenitude, né, é realmente um ato de servir, né? Porque é igual o Marco trouxe, né? Todas as empresas, elas iniciaram com pessoas ao nosso lado e que a gente torna hoje ela família, né? E um dos da nossa missão é a geração de emprego, né? É auxiliar o próximo a crescer também junto com a gente. Uma coisa que sempre eu tenho orgulho de dizer do Marco é que ele sempre, na verdade, pegou na mão daquelas pessoas que estavam ao lado e falou, vem crescer comigo. Né? Então, esse crescimento do Grupo Plenitude não é somente nosso, né? Então, tem muitas pessoas envolvidas que também estão crescendo conosco e a gente se sente muito orgulhosos desse processo, dessa nossa história, né? E aí eu deixaria, assim, para as pessoas que têm, né, o desejo de empreender, né, o sonho de empreender, né, que possa ter consigo em mente que os frutos, eles vêm com o esforço, isso é, né, a base, mas também com os princípios, como o Marco falou. Por muitos momentos, a gente houve, sim, situações da gente querer desistir. Não, esse negócio não está dando certo, né? Esse negócio está difícil demais. Mas o que mantém a gente no foco, né, é as famílias que dependem de nós, né, hoje, que estão conosco, né, e que o empreendedor, não só na coragem, mas se ele tiver também essa persistência de honrar os seus princípios, os seus valores, né, por mais que seja difícil, né, porque vai encontrar pessoas no caminho que não pensem e não trabalhem como você, pode demorar um pouco, mas é algo que vem. Os frutos vêm, vão ser bem colhidos, né? E o melhor de tudo isso é realmente você olhar para trás e você ver toda essa trajetória e colocar a cabeça no travesseiro e dizer, fui honesto o tempo todo, né? Foi um caminho justo, foi um caminho limpo, que eu acho que é isso que nos torna hoje um Grupo Plenitude. Que lindo. Bacana. Lembrei aqui de uma frase de São Paulo. Ele fala assim, combati o bom combate, guardei a fé. Né? Fiz tudo certinho, trabalhei certinho, né? Ver minha vida correta, né? Bacana. Marcão. Eu falo assim, para qualquer pessoa, se tiver vontade, coragem e ser justo, o limite é ela mesma. Ninguém te coloca um limite. Você chega onde você quiser. Então, não importa o tamanho que você está, o tamanho que você quer chegar, se você tiver vontade, tiver as pessoas certas, tiver organização, o limite é ele mesmo. Então, o Grupo Plenitude é isso aí, é todo mundo crescer. Né? Então, eu acho que é o recado, agradecer vocês de novo pelo convite, foi muito bom o bate-papo aqui. Como que eu falo assim, se eu tenho algum dom, vocês têm o dom de fazer isso aqui, né? Pra gente é um pouquinho mais complicado, mas vai saindo naturalmente. Então, nós somos isso aí que nós falamos aqui. O importante é ser você verdadeiro, né?
É isso aí, admiro muito vocês, muito obrigada pelo bate-papo, foi muito legal, né? Tenho certeza que vocês ganharam vários admiradores aí, a gente vai deixar as redes sociais de vocês aqui também, né? Para você que quer acompanhar um pouco mais do Marco, da Kelly, do Grupo Plenitude, né, Denis? Deixa o arroba do Grupo Plenitude aqui rapidinho para subir na tela aqui. Ah, sim. Do Instagram, arroba Plenitude Grupo. É isso aí. Fala o seu também. Eu vou falar o meu, que agora tá aumentando os seguidores. Tá Agora vendo? o meu é Moscon, é arroba que começa? Eu sou arroba Moscon Zamignan. Aí tem o seu pessoal também. Sim. Tem o meu profissional, né, que é toda da área da obstetrícia, né, que é kellygil.enfobstetra. Tá aqui na tela também para vocês, né? Para você, se você tiver dúvida de como escreve. E tenha certeza, assim, ó, o que é bacana desse casal? Né? Quer construir do zero, se transformar, quer agregar para o mundo de forma verdadeira? Eu acho que é bacana olhar e seguir pessoas que têm que construir isso de verdade. Então, assim, o casal aqui é um casal exemplar que faz a construção, que faz as coisas acontecerem, que faz o bem para a humanidade. Então, assim, se você ficou até aqui, é porque você gostou, então deixa seu like e não se esquece de inscrever até o canal para que você conheça pessoas maravilhosas como o Marco e a Kelly, que a gente possa trazer mais conteúdos que agregam realmente para você. Se inscreve no canal e deixa seu like. Muito obrigado e até o próximo episódio do Café The Brokers.